Hoje o programa Saúde e Movimento traz o Dr. Roberto Carlos de Almeida, hematologista, para falar conosco sobre as anemias. E agora a gente vai trazer da RUM uma pergunta para o Dr. Roberto Carlos poder responder. Cansaço e fraqueza é sinal de anemia? Pode ser anemia. E o exame que tem que ser feito inicialmente aí chama-se hemograma. Qual a anemia que tem um quadro mais preocupante? Existe alguma anemia que tem um quadro mais preocupante? Algum tipo de anemia? Falamos basicamente hoje mais sobre a anemia ferropriva, que é o caso mais comum e, graças a Deus, mais simples. Mais simples. Mas tem outras anemias que são mais graves, que são as anemias congênitas, que a pessoa já nasce com anemia, e principalmente a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma das anemias mais graves que tem. Ela é hereditária, a falciforme? É hereditária. E ela acontece quando pessoas que têm o traço falciforme casam entre si e têm filhos, na proporção de 1 para 4 com anemia falciforme. Mas então, se existe esse caso na vida de um casal, ele já sabe que pode acontecer um filho com um problema desse, ou não? Não. Existem casais que nem sabem que tem esse problema. Não, sabe sim, se fizer um exame. Na verdade, teria que fazer um exame pré-nupcial. Certo. E o outro... Mas isso é uma prática, esse exame pré-nupcial? Eu acho que não, né? Algumas pessoas fazem. Algumas pessoas têm essa preocupação? A maioria não faz. E quais as recomendações que a gente pode fazer para as pessoas a respeito da anemia? No sentido, sim, da gente estar percebendo que está com aquele problema. São vários sintomas de anemia e normalmente esses sintomas são inespecíficos. Como, por exemplo, cansaço, dificuldade de raciocinar, a falta de ar quando chega a acontecer, porque já é uma anemia severa, mas os sintomas mais comuns e simples são esses: cansaço, falta de ar, queda de cabelos. Então, quando a pessoa perceber que está com um desses sintomas, ela vai fazer o exame mais simples que tem e o mais comum, que é o hemograma, e apresentar para o médico. Certo. Apresentando o problema, existe tratamentos hoje para todas as formas de anemia ou existe algumas que ainda estão sendo estudadas? Porque, na verdade, a maioria delas, como o senhor já disse, é a ausência do ferro, né? Que é uma forma mais fácil de estar intervindo. Mas tem algumas outras que ainda está sendo uma dificuldade para a medicina ou não? Tem. No caso da anemia falciforme, tem um acompanhamento que tem que ser feito, periódico, para evitar complicações. Ela ainda não tem cura, mas tem acompanhamento e certo. Orientações. Tem outras anemias, por exemplo, deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, que é só repor. Certo. E tem algumas anemias hereditárias, que também, igual a anemia falciforme, acompanhamento. Existe a anemia aplástica, que é uma anemia congênita, já nasce com ela, certo. Que o tratamento indicado é transplante de medula. Certo, é um caso mais grave, mais sério, né? Mais difícil. Mas isso é uma situação que a gente acha muito na nossa comunidade ou não, ela é com menos frequência? É menos frequente, é raro. Tem também no idoso a anemia refratária, com excesso de blastos ou não, que também é caracterizado como mielodisplasia, ou uma outra patologia, que o tratamento ou é acompanhamento ou, em casos de exceção, também transplante. Certo. Tem pessoas, doutor Roberto, que às vezes sabem que tem anemia e não cuidam. Qual é o perigo de não se cuidar de uma anemia? Ele tem que saber se essa anemia dele, como por exemplo, eu tenho muitos pacientes que têm uma talassemia menor, que vai ter sempre uma anemiazinha leve, uma hemoglobina em torno de 10, 11, e que não vai ter problema. Certo. Tá? Então esse já sabe. Pode ser considerada normal? Não, ele tem uma doença congênita que não tem cura, mas também não vai prejudicar tanto. Esse entendi. Caso é só acompanhamento. Uhum. Mas todas as causas de anemia precisam ser investigadas, porque nós temos doenças que aparecem como primeiro sintoma uma anemia, como são o caso das neoplasias, que são os cânceres, os tumores. Então acho que sempre tem que investigar e sempre tem que tentar combater, mesmo porque a anemia ela prejudica muito as atividades da vida diária, como trabalhar, como se divertir, como lazer, como pensar, raciocinar, tudo. Então, a gente está vendo aí a importância de se cuidar a anemia. Mas a gente vai fazer uma paradinha rapidinho e já já a gente volta.